Tem muito pregão sem capacitação técnica e balanço. O Jean está perguntando se tem muita licitação que não pede balanço nem atestado de capacidade técnica. Você encontra, mas geralmente essas licitações não são no Comprasnet, tá? Em alguns portais menores você encontra sim licitações que não pede balanço e atestado. É mais comum você encontrar licitações que não pede balanço do que atestado. Atestado a maioria vai acabar pedindo, tá bom? Principalmente no Comprasnet. No Comprasnet é muito parecido os editais. Se você ficar lá um tempo, você vai entender que tem uma estrutura que eles seguem. E essa estrutura já vem pedindo balanço e atestado. Isso não é um problema, tá? Isso é uma questão que no começo talvez você veja como uma dificuldade. Mas a partir do momento que você pegar o balanço, você vai dar graças a Deus que eles estão pedindo. Porque agora você tem e outras pessoas não vão ter e você vai, né, achar bom por isso. Mas tem outros lugares que você consegue participar. Agora, qual que é a dica que eu te dou? Faça o balanço. Isso não é uma dica para licitação. É uma dica para sua empresa. Organize as finanças da sua empresa ao ponto que seja fácil fazer o balanço. Fazer o balanço, galera, não é difícil. Se você tem as finanças da sua empresa bem controlada. Se você consegue ter todo mês ali o que entrou, o que saiu. Se você não mistura contas pessoais com contas da empresa. Isso não, o balanço não é difícil de fazer. Agora, qual que é o problema? O cara, ele cria uma empresa e assim, não estou falando que é você, tá, Jean? Tô falando o cara, alguém, tá? Nem conheço sua empresa, não sei se você tem ou se não tem. Mas vamos lá, qual que é o problema? Às vezes a pessoa tem uma empresa e ela, em algum momento, é orientada que empresas do Simples ou empresa não precisa de balanço. Beleza, não precisa de balanço para fins do fisco. Até aí, beleza. Agora, para as licitações precisam. E se eu fosse te dar um conselho, por mais que você não precise, faça. Faça porque isso é um controle para sua empresa. Teve uma vez um advogado da União que ele falou um negócio para mim e ele falou assim, Serra, você é a favor, ele estava conversando, né? Ele falou assim, você é a favor das empresas terem balanço ou não nos editais? Aí eu falei, cara, eu vejo muita gente reclamando, falando que os balanços muitas empresas não têm. Aí ele falou o seguinte, agora me responde você com o seu dinheiro compraria de uma empresa que fatura 2 milhões por ano e não tem balanço, não tem um controle de quanto que entra, quanto que sai? Você acha que essa empresa financeiramente ela está organizada? Essa foi a pergunta. Eu falei, cara, acho que não. Ele falou, então, a gente pede balanço porque apesar da legislação não obrigar para fins de fisco, né, a empresa ter balanço, é difícil você imaginar uma empresa que fatura 1 milhão, 2 milhões por ano e não tem um controle das contas da empresa. Pode ser que ela seja muito boa, né? Que ela entregue o produto, que ela preste o serviço, mas você concorda que é um risco que a gente vai estar correndo? A gente, como na época, como administração pública, né? Eu falei, cara, faz sentido o que você está falando. Então, assim, aí eu entendi que o que ele estava querendo me dizer? Cara, tenha balanço. Porque isso não é só para licitação. Isso significa que a sua empresa está bem das pernas também, né? Economicamente, você controla as suas entradas, suas saídas. Tem empresa que, cara, você chega pro cara e fala, ó, qual que é a sua margem de lucro? O cara não sabe, pô. O cara não sabe. E aí, eu sei que vai chegar uma hora que esse cara vai ter problemas. Né, parando para pensar do lado da administração pública, eu não gostaria que fosse eu, o órgão público, que, né, descobrisse isso quando ele começar a parar de entregar o produto. Então é por isso que eles pedem balanço. Então a dica é, faça o balanço, deixa registradinho, não é difícil. Você não precisa ter... para você ter um balanço com os índices exigidos na licitação, você não precisa ser uma empresa que fatura muito, cara, são índices bem simples. Quando você estudar sobre balanço e entender, você vai ver que o que o cara pede lá são coisas relativamente fáceis de ter. Não é tão difícil. Mas é muito mais pela complexidade de você, ou pela organização de você controlar todos os meses a sua entrada e saída, do que de fato o que aquilo representa. Beleza?